a cadeia produtiva da carne bovina, como que ela tem se organizado aqui no país, pós a identificação do caso atípico de vaca louca. A partir do momento que vai chegando próximo ao final do mês, as expectativas mudam em relação à retomada das exportações para a China e, mais do que isso, inclusive até a habilitação de novas plantas. Por falar em China, também ventilou nessa semana algumas informações de novos surtos de peste suína africana naquele país. E aí sempre fica a pergunta como que isso pode atingir o Brasil, tanto nas cadeias produtivas da soja, por exemplo, quanto também da carne bovina. Para falar a respeito de carne bovina, de boi gordo principalmente, nós conversamos ao vivo agora com Maurício Nogueira, sócio-diretor da Atenagro. Maurício, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Há muitos cenários hoje que influenciam a cadeia produtiva da carne bovina, várias alternativas, né, em relação à produção, em relação à indústria, como que ela tem feito essas aquisições. Como que a cadeia produtiva da carne bovina aqui no Brasil tem se organizado, né, tem mostrado organização pós a identificação desse caso atípico de vaca louca. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Bom, depois da identificação aí do caso atípico de BSE, né, eu acho que é sempre importante a gente reforçar, Fabiano, que nós nunca tivemos um caso de vaca louca no Brasil, né? Então, é um caso atípico de novo, até a Organização Mundial de Saúde Animal, no documento que reforça que é atípico, ela fala que o Brasil nunca teve, né? Então, só para a gente sempre não perder a oportunidade de esclarecer. O que a indústria e os depois da identificação desse caso, né? O que dava para ser feito. Então, no caso da indústria, teve que embargar, né, de parar de exportar para a China. Eles vão ter, num primeiro momento, que olhar o que está acontecendo com o mercado, com outros potenciais compradores. Então, outros países também pararam de importar nesse momento do Brasil, devem voltar em breve, né? Mas a indústria se organizou, foi colocando carne no mercado interno, foi buscando outros mercados que vão... esse desempenho vai aparecer nas estatísticas no começo de abril, quando fecha os dados do mês de março, né? Mas todo mundo foi se adaptando de acordo com a realidade, né? O produtor, diferente de 2021, nós tivemos condições melhores para o pecuarista suportar esse momento extremamente difícil para ele, né, que é perder parte das vendas. Em 2021 isso aí aconteceu no meio da entre-safra, tinha muito produtor com gado confinado, tivemos casos aí de várias fazendas que tiveram que abrir, né, deixar esse gado que estava no coxo voltar para o pasto, né. Agora não, nós estamos num momento de safra, e o produtor com condições de ajustar a lotação da fazenda e manter aí na propriedade. Então, os preços no campo, eles já começam a esboçar uma certa reação. Se a gente pegar a comparação aí com o que aconteceu em 2021, nós estamos no 19º dia pós-evento, né? Tanto em 2021 quanto em 2023 agora, nós estamos com 4% do preço, né? 4% menor do que era um dia antes da descoberta do caso, né? Só que lá em 2021 os preços estavam caindo. Agora em 2023 tem um esboço de reação. Claro que nós estamos trabalhando em patamares mais baixos, né? Isso deu umas informações para a gente. A expectativa de que o mercado deve reagir mais cedo mesmo, provavelmente até o final do mês. A gente até acreditava que isso já teria acontecido essa semana, mas até o final do mês, com a visita aí da cúpula do governo na China, deve voltar a exportar, né? E o produtor também está conseguindo aí, de certa forma, equilibrar esse jogo aí, nesse momento de queda na demanda. Maurício, aí nós podemos ver dentro da cadeia produtiva, principalmente nos elos
da produção e da indústria algumas estratégias. Primeiramente, as indústrias exportadoras, elas trouxeram logo no começo umas férias coletivas em boa parte das plantas, tiveram a apresentação deste cenário. O produtor, como você bem disse, você consegue dar manutenção nos seus animais a pasto neste momento aqui no Brasil. E aí você citou também a questão do preço, né? A gente caiu bem menos em relação a um dia antes do anúncio do evento, né? Da identificação do caso, mas este momento para a arroba do boi, por exemplo, era esperado que se tivesse preços menores, isso desde do ano passado, pelo menos, por conta de ter uma oferta maior de gado. Dá para dizer que os impactos foram bem diluídos, né? E tem que se levar em consideração que ainda assim temos uma oferta maior de animais no Brasil? Temos sim, Fabiano. Então, a gente não. O ocorrido, o evento, ele não muda o cenário do ano entre oferta e demanda, ele muda o momento, né? Então, ele vai afetar, vai atrapalhar muito a vida da indústria frigorífica. Claro, alguns conseguiram aí, né? A maior parte deles conseguem organizar férias coletivas, dar um jeito aí, fazer manutenção nas plantas, faz o que for possível, né? Então, no momento, atrapalha. Quem tinha gado para vender agora, que tinha um plano, claro que foi prejudicado, né? Na média do ano, Fabiano, a gente já estava trabalhando com essa perspectiva de aumento de oferta. Então, nós estamos no pior momento, provavelmente, desse ciclo de baixa, né? Provavelmente 2023 seja o pior momento. A gente aqui na Tenagro trabalha com a perspectiva que 2024 a gente já esteja recuperando preços. Então, 2023 é o fundo do poço desse ciclo, se é que se pode dizer assim, né? E aí, Fabiano, a gente vai ter que analisar como que vai se comportar o mercado com essa volta. Lembra que nós temos tudo isso acontecendo no momento que os norte-americanos estão reduzindo muito a produção de carne. Então, a importância da carne bovina brasileira no mercado mundial é muito maior do que em anos anteriores. Se a gente demorar muito para voltar a exportar, nós temos, inclusive, uma chance de reverter a perspectiva de preço médio do ano para cima, não para baixo. Então, por mais irônico que pareça, né, quanto mais demorar para a gente voltar a exportar, maior a chance da gente ter um pico que não estava sendo esperado lá para os meses do segundo semestre. Né? Quando isso vai acontecer? Setembro, outubro, novembro, né? E é difícil acertar, né? Na verdade, é impossível acertar, né? Mas a conjuntura está mostrando que a gente tem oportunidades escondidas aí que podem surgir como uma boa notícia. E claro, não podemos deixar de falar, né, das notícias aí de peste suína africana, lá na China de novo. Isso já aconteceu, vem acontecendo há algum tempo, mas agora eles estão noticiando que estão com dificuldade de controlar. Né? Se isso acontecer de fato numa proporção maior do que estava no script aí, no que estava esperado no começo do ano, isso afeta o mercado de duas formas. Uma aumentando aqui os preços das carnes, né? Então fazendo reagir tanto o mercado de suíno como o mercado de boi, de frango, e outra também impactando o mercado de grãos. Né? Lembra que lá em 2018, 2019, quando tivemos a primeira peste, mas o último caso extenso de peste suína africana lá no Oriente, né, principalmente na China, a gente tinha uma suinocultura chinesa muito mais focada em pequenos produtores de baixa tecnologia com pouco uso de grãos, né, na média geral. Hoje a suinocultura é extremamente... Então, tudo isso nós temos que colocar na balança para traçar aí o que pode impactar ao longo do ano. E Maurício, os mercados são muito interligados, não é, em relação à soja, porque isso mexe com a expectativa de aquisições de soja pela China, no momento em que o Brasil tem uma comercialização extremamente lenta da oleaginosa e também espera que retome os embarques de carne bovina
para o país asiático. Então, aqui pegando aqui, para encerrarmos a nossa entrevista, eu vou pegar alguns argumentos e vou pegar um outro contrário a eles. Bom, aqueles que eu considero autistas, e você citou todos eles, Maurício, estão ligados a, primeiro, que há uma demanda mesmo global por carne bovina, principalmente chinesa, esse é um fato. O segundo é que Estados Unidos produz menos, que é onde poderia ter um volume talvez melhor, né, de carne bovina adequada para abastecimento internacional. Um outro elemento é que, ao retomar, é bem possível que a gente enxergue ou perceba uma demanda represada. Então, essa demanda vai vir para cima. Mas, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu tenho que lembrar também que nós devemos também ter uma oferta represada no país. O que podemos esperar dessa relação quando o mercado voltar a andar, principalmente pensando no tipo de negociação e até mesmo os produtores, né, que não são muito hábitos a fazer isso, mas fazer hedge, por exemplo, no mercado do boi gordo? Não, Fabiano, não, sim, a questão do hedge, vamos começar pelo final aí, é fundamental. Então, à medida que o produtor está fazendo, principalmente pacote tecnológico maior, ele tem que buscar hedge, né, tem que buscar qualquer alternativa aí que possa garantir os preços e gerenciar o risco de preço que ele tem na propriedade, né? O lado da oferta, Fabiano, já está dado, então a gente já está trabalhando com uma perspectiva de preço mais baixo para esse ano, então esse cenário já está dado, né? O que acontece agora? À medida que você estrangula o envio de carne da China, e lembra que o Brasil em 2022 representou também quase metade do que a China importou de carne bovina, então os dois países eles são interdependentes nesse cenário, né? Então você coloca nesse comportamento todo uma tendência de que você tem uma busca desenfreada e rápida pelo tanto de carne que não foi embarcado agora e você deixa isso acumulado para os próximos meses, você vai criar uma competição entre os frigoríficos aqui dentro. Então é uma conjuntura, pode acontecer ou não, isso a gente tem que analisar, né? Inclusive, semana que vem que nós estamos aí no estado com o Rally da Pecuária, nós vamos discutir muito esses pontos com os produtores, né? O evento aí em Campo Grande é dia 30, nós vamos discutir bastante com os produtores esses pontos e essas possibilidades. Se isso acontecer, Fabiano, você imprime um ritmo de competição maior entre os frigoríficos e joga o preço para cima. Você, pela vontade, né, de correr, de acelerar, de embarcar, você coloca mais preço na cadeia produtiva. Isso pode se reverter, então, nesse cenário favorável, quer dizer, não favorável, mas vai aliviar um pouco, tanto que o cenário é desfavorável para 2023. Com relação à oferta e demanda, o cenário está dado, né? Na média do ano, eu acho que não mudou nada. O que pode acontecer agora é uma corrida para você internalizar a quantidade de produto lá na China que não foi vendido agora em março, né? Então, essas são as diferenças, pelo menos nesse momento, que o caso pode impactar aí a rotina da indústria e dos produtores.